Olá, muito boa noite, advogados, advogadas. Vamos começar mais uma live de quinta com conteúdo de primeira. Isso aí, gente. Vou ficar aguardando aí o pessoal entrar. Quero muita participação de vocês hoje, tá? Que o nosso assunto, eu tenho certeza que é de muito interesse, tá bom? Da maior parte dos advogados. Eu vou convidar o pessoal. Vamos lá, gente. Vamos convidar vocês para vocês comparecerem aqui na nossa live. Hoje a gente tem um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que tem tudo a ver aí com o dia a dia de vocês, com o dia a dia na advocacia, tá? E eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar muito desse assunto, que vai ser um assunto que vocês já vão conseguir, assim, utilizar no seu dia a dia, tá? E vamos lá. Para começar, né, eu quero contar para vocês um pouquinho de como é que funciona a nossa live de quinta com conteúdo de primeira. Olá, doutora Ana, tudo bem? Essa live eu faço toda quinta-feira, religiosamente, começa às 20h42, esse horário, né, lindo, que tem gente que me pergunta, Daphne, mas que horário doido, 20h42, por quê? Gente, te explicar, é porque eu tenho uma filhinha que tá com 2 anos e 8 meses, e até a gente chegar em casa com ela comer, desacelerar, tomar banho, mamar, até hoje ela tá mamando no peito, enfim, até tudo isso acontecer, eu preciso de um tempo, né? Então, assim, normalmente, quando dá umas 8 e pouquinho, ela já apagou. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos botar 8h30. Não, 8h30 é meio apertado, 8h40. Aí o 2, 8h42, é para vocês lembrarem de mim. Porque é um horário tão quebrado que aí o pessoal fixa aquilo, né? Fica assim, nossa, 8h42, tá bom. Mas enfim, toda semana, então, aqui, todas as quintas-feiras, às 8h42, eu entro aqui sempre com algum assunto muito relevante, tá? Que tenha, né, conexão com as custas processuais e, em algumas semanas, eu tenho convidados. E aí a gente bate um papo super especial, inclusive a doutora Ana, que está aqui com a gente hoje, já foi uma das convidadas. Foi muito legal, muito especial essa nossa live. E quando eu não tenho convidados, que é o caso de hoje, por exemplo, aí eu sempre trago algum assunto muito importante para eu ter esse bate-papo com vocês, bem leve, bem suave, para a gente aprender as custas de um jeito simples. Sim, gente, isso é possível, tá? A minha ideia com esse quadro, com essa live de toda quinta-feira, é te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá bom? E sabe sobre o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar sobre parcelamento de custas. Sim! E aí, eu queria saber se vocês fazem muita compra parcelada, se vocês costumam parcelar muito outras situações aí da vida. Eu sei que esse pedido, gente, ele pode parecer, sim, muito interessante, né? Pode ser em uma grande solução para o seu cliente, que às vezes ele não está ali capitalizado para fazer o recolhimento total das custas numa ação inicial, né? Numa petição inicial. Mas, quando está chegando perto do fim do ano, você tem que saber se vale a pena fazer esse parcelamento ou não. A minha ideia hoje
eu trouxe várias informações muito importantes para te dar esse poder de você saber exatamente como funciona, tá, essa questão do parcelamento de custas e para você conseguir analisar com seu cliente se vai valer a pena ou não pedir esse parcelamento, tá bom? Eu quero que vocês saiam daqui hoje com segurança para conseguir ter essa conversa com seu cliente e vocês juntos decidirem se esse vai ser o melhor caminho ou não. Porque, gente, cada caso é um caso, né? Não existe isso de você bater o martelo e falar assim, só pagar as custas integralmente de uma vez é que vale a pena. Só parcelar que vale a pena. Só pagar custas ao final que vale a pena. Não é bem assim. Cada caso é um caso. E o mais importante é que você tenha todas as informações para que você consiga analisar, né? Se o caso do seu cliente, aquela ação, aquele cliente, se para ele vai ser interessante ou não fazer esse parcelamento, tá? E aí, eu quero só me apresentar, porque eu sei que tem sempre muita gente nova chegando por aqui, para vocês, né, saberem, quem é essa aí que está falando tanto sobre custas, para as pessoas poderem entender. O meu nome é Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça, tá? Há mais de 13 anos e há cerca de 10 anos que eu já trabalho numa vara civil, fazendo especialmente, além de muitas outras coisas, né, gente, mas um dos meus trabalhos mais frequentes é exatamente fazer a conferência do recolhimento de custas, tá? Por isso, de eu ter percebido ao longo de todos esses anos que eu trabalhei não só no cartório, mas eu já assessorei no gabinete, eu já fui chefe de serventia, substituta do chefe, eu já trabalhei em todas as posições no cartório, na digitação, no processamento, no apoio, enfim. Toda essa experiência fez com que eu começasse a perceber e enxergar o quanto realmente era difícil essa questão das custas para os advogados, tá? São muitos erros. Infelizmente, cerca de 90% dos recolhimentos de custas são errados, tá? Então eu falei, gente, não quero mais saber disso, eu vou tomar uma atitude, eu vou ajudar essa realidade a se transformar. E por isso eu criei aqui o Help Juris. Essa é a minha missão. A minha missão é levar esse conhecimento de custas a todos os advogados que atuam no estado do Rio de Janeiro e mostrar para eles que é possível acelerar o seu processo e fazer com que você receba os seus honorários mais rápido. E eu sei que pode parecer loucura se você está ouvindo isso pela primeira vez, porque você pode estar pensando, Daphne, mas custas são só um detalhe do processo. As custas eu posso recolher qualquer valor e eu espero lá o cartório certifica para mim, aí eu venho e complemento. Cada vez que você toma uma atitude como essa, de, por exemplo, recolher qualquer valor para esperar ser intimado para complementação, você está atrasando seu processo, em média, em 90 dias, tá? Isso dependendo da serventia. Pode ser que você atrase um pouco menos, mas pode ser que seja muito mais. E aí? Você vai continuar tendo essa atitude que traz ainda mais morosidade para o judiciário? Porque a gente sabe que o judiciário já tem muitas questões, muitos problemas que acabam trazendo uma grande morosidade para o andamento dos processos. Só que essa questão das custas é algo que está nas mãos do advogado resolver. É algo que você pode aprender, tá? Para fazer corretamente e fazer com que o seu processo entre no que eu chamo de ciclo virtuoso de processamento. Daphne, o que é isso? Não estou entendendo. Olha só, é o seguinte, toda vez que você recolhe as custas corretamente, e melhor, quando você já se adianta, você sabe que o que você está requerendo, o seu pedido, que ele precisa ser preparado, ele precisa de recolhimento de custas,
você se adianta, você recolhe essas custas corretamente, você peticiona indicando essa grade da forma correta, vinculando essa grade, você faz com que o seu processo entre num ciclo que ele não precisa ir e voltar várias vezes. Ele simplesmente é processado, vai para o juiz, do juiz volta para o cartório e a providência já é concluída pelo cartório, sem você ter que ser intimado para complementações, para correções, tá? Isso economiza muito tempo, advogado, advogada. Então, vamos para a questão do parcelamento, que é o que eu trouxe aqui de muito importante para você saber e conhecer sobre esse assunto? Vamos lá. A primeira questão é a seguinte. Gente, vocês precisam entender que o parcelamento de custas, ele é um ato discricionário do juiz, tá? Aqui, deixa eu até ler, desculpa. Eu agora que eu vi aqui o comentário da doutora Ana, olha só. Se for em Itatiaia, atrasa quase 1 ano o processo. Olha isso, gente, que loucura. Sabe por quê? É uma vara única. Uma vara única que, se não me engano, está com 2 ou 3 funcionários. Imagina que loucura. Então é muito importante mesmo, tá, gente? Você saber recolher as custas, porque se o seu processo estiver numa vara como uma vara única ou uma vara que a gente saiba em que de repente está sem juiz titular, está com pouquíssimos funcionários, a tendência é que atrase muito mais do que aqueles 3 meses que eu falei, tá? Então, muito importante. Bem, vamos voltar então no nosso parcelamento. Primeira coisa que você tem que saber, que o parcelamento, ele é um ato discricionário do juiz. E o que isso significa? Significa que não existem requisitos pré-determinados em lei que te garantam o direito a ter as custas parceladas, tá? Significa que o juiz analisa caso a caso esses pedidos e que ele pode, pelo juízo dele, dizer se vai ter ou se vai ser deferido aquele parcelamento ou não, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas previsões interessantes aqui sobre essa questão do parcelamento. E olha só, a primeira previsão que eu encontrei foi de um enunciado do FET, tá? Que é o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, é o enunciado número 27. Considera-se, conforme o princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário, a possibilidade, a critério do juízo, em face de prova que ministre a parte autora acerca da possibilidade de recolhimento das custas e taxas judiciárias ao final do processo, ou de recolhimento em parcelas no curso do processo. Boa noite, pessoal que está entrando. Tô lendo aqui com vocês o enunciado 27 do Fundo Especial do Tribunal, tá? Onde tem a previsão ainda do parcelamento de custas. Vamos lá, vamos continuar. Então, ele diz aqui que desde que em ambas as situações, ou seja, ele falou de custas ao final e parcelamento, desde que em ambas as situações que o autor o faça antes da sentença, tá? Como hipótese singular exceção ao princípio da antecipação das custas judiciais, incumbindo à serventia do juízo a fiscalização quanto ao recolhimento das respectivas parcelas. Então, gente, esse assunto que a gente está vendo aqui hoje, ele é extremamente relevante. Então, compartilhem com seus colegas, chama o pessoal para a live, porque eu ainda vou te ensinar muita coisa aqui sobre parcelamento, que eu tenho certeza que você não sabia, que você está errando e que não vai errar mais. E vai fazer os seus processos, acelerarem no TJ, tá? Chama aí os amigos para a gente conversar sobre isso. Gente, esse enunciado, então, do fundo fala exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, que é a critério do juiz. O juiz pode ou não deferir
tanto o parcelamento quanto as custas ao final. E isso é uma hipótese singular de exceção, tá? Ao recolhimento, à antecipação do recolhimento das custas, que está lá no artigo 82 do Código de Processo Civil. E mais que isso, nas duas hipóteses, ou seja, tanto parcelamento quanto as custas ao final, você tem que ter terminado o recolhimento todo antes da prolação da sentença. E incumbe ao cartório, aos servidores do cartório, fazer essa conferência e essa fiscalização, tá bom? Então, isso já é uma informação muito importante para você. Por quê? Você sabendo que tem que ser até antes da prolação da sentença, não adianta você pedir um parcelamento muito longo para o juiz. Por quê? Primeiro, que da própria experiência diária, eu te digo que normalmente os juízes não deferem um parcelamento muito longo, muito extenso, né? De repente eu já vi parte lá tentando parcelamento em 24 vezes. Gente, muito difícil o juiz deferir um parcelamento desse. Sem contar que você de cara, você já está colocando um prazo aí de pelo menos 2 anos para o seu processo estar apto para sentença. Porque ele não vai poder ser sentenciado antes de você finalizar o pagamento das custas. E esse parcelamento, como toda parcela, tenho certeza que todo mundo está aqui tem uma parcelinha por aí, né? Tem uma parcelinha numa loja, enfim, tem uma parcela no cartão de crédito. Gente, da mesma forma, é esse parcelamento de custas, é uma vez por mês. Uma parcela a cada 30 dias. Então, se você pedir um parcelamento longo, isso significa que você vai estar cada vez mais distante da prestação jurisdicional final, cada vez mais distante dos seus honorários. Então, cuidado com isso, tá? Mas, eu já te disse que, infelizmente, normalmente o juiz não defere tudo isso. Costuma deferir muito. 3 parcelas, 4, até 6 parcelas eu vejo o juiz deferir bastante, tá? Esse tipo de pedido. E, de qualquer maneira, é muito importante que você instrua bem esse pedido, que você demonstre, né, que o seu cliente, naquele momento, que pagar as custas de forma integral vai ser muito penoso, né, para a vida financeira desse cliente, que ele não tem como arcar com esse pagamento de forma integral sem que isso traga consequências danosas para a vida financeira dele. Se você traz isso comprovadamente, com muitos documentos, muito mais fácil do juiz deferir seu pedido, tá? Então essa é a minha dica para você já com relação à instrução do seu pedido. E eu quero trazer para você qual outra previsão, tá? Com relação ao parcelamento de custas. Existe, gente, um ementário sobre custas processuais, tá? Do TJ. Se vocês quiserem, joga isso lá no site do tribunal, faz essa pesquisa. Tem muitas situações que já foram decididas pelo tribunal, que tem essas ementas e que trazem muitos esclarecimentos sobre custas, tá? E eu vou ler para vocês a ementa 84A, que diz o seguinte: o recolhimento de custas e da taxa judiciária poderá ser diferido ou parcelado, sendo observados os seguintes requisitos. O deferimento para esses pedidos fica a critério do juiz, correspondendo a um ato discricionário deste. Em ambas as hipóteses, o recolhimento deverá ser integral até antes da sentença. E essa ementa, gente, trouxe de uma forma simplificada o que aquele enunciado já trazia, tá? Do fundo especial. É isso, a critério do juiz, e tem que ser antes da sentença. E aí, eu quero te contar quais são, na verdade, os 2 maiores erros que eu vejo praticamente todos os advogados cometendo na hora de pagar essa parcela das custas. Quer ver o primeiro? E aí me conta, eu quero que vocês me contem aqui, quem tá me assistindo, se já cometeu algum desses erros, tá, gente? Manda pra mim aí nos comentários, porque é bem importante pra gente trocar essa figurinha aqui. O primeiro erro é o seguinte: o advogado vai,
Ele faz o cálculo das custas direitinho, ele vê quais seriam as custas daquela ação, daquela petição inicial. E aí ele faz o quê? Divide, suponhamos que o juiz deferiu para você o parcelamento em 3 vezes, tá? Você pediu em 3 vezes, o juiz deferiu. Aí você vai, calcula, viu que no final você somou, suas custas todas ficaram em R$3.000. Exemplo, tá? Ficou em R$3.000. Aí você vai lá e faz o quê? Você pega R$1.000, que seria a sua primeira parcela, e você recolhe tudo em um campo só. Por exemplo, tudo na taxa judiciária. Porque você sabe, você fez um cálculo que a taxa judiciária vai ficar em 1.000 e pouquinho, aí você fala assim, ah não, então já que a taxa judiciária é 1.500, 1.200, sei lá, eu vou já recolher minha primeira parcela que é 1.000, eu já recolho na taxa judiciária, tá tudo certo. Não, gente, tá tudo errado, tá? Você vai atrasar o seu processo, e você vai dar um grande problema para o seu cliente, porque você vai ser intimado para fazer complementação. Então, o seu cliente que já tinha se organizado financeiramente, tinha organizado a vida dele para pagar R$1.000 de parcela aquele mês, ele vai ser intimado para fazer a complementação. E aí eu vou te contar por quê, tá? Mas calma, que eu vou primeiro contar o primeiro erro, depois eu te conto o jeito certo de fazer esse parcelamento, de fazer esse pagamento. Vamos lá. O segundo erro mais comum que eu vejo acontecer o tempo todo é o seguinte: o advogado pede parcelamento, a primeira parcela vem direitinho, aí as outras parcelas ele começa a não comprovar nos autos. E infelizmente tem alguns advogados que nem fazem o pagamento na data certa. Olha, muito cuidado. Por que isso é um erro grave, gente? Porque você... É como se fosse lá a sua conta do cartão de crédito. Você precisa pagar todos os meses, porque isso pode gerar multa para o seu cliente. Exatamente. Daphne, qual a previsão de multa? Nunca ouvi falar disso. Artigo 33A da Lei de Custas, que é a Lei 3350 de 99, é uma lei estadual, tá? Tá lá previsto. E sabe qual é a multa? De 100% do valor que você deveria complementar. Você vai ser intimado, tá? Não vai ser de cara não, tá? Essa multa. Você vai ser intimado primeiro para complementação. Se você não complementar em 5 dias, aí o juiz pode te aplicar essa multa. Então, você vai estar atrasando seu processo, porque aí o seu processo entrou lá na fila do processamento, tá? Aí o cartório vai certificar, verifica que você não recolheu as custas corretamente. Aí você vai e deixa de complementar, deixa de pagar a próxima. Gente, olha só, você está trazendo um grande problema para os seus processos, um grande problema para o seu cliente, tá bom? Não vamos fazer mais isso. Tem que comprovar direitinho, todos os meses, o pagamento das suas custas, tá? Se você teve deferido o parcelamento em 3 vezes, em 4 vezes, em 6 vezes, em 10 vezes, seja lá quantas vezes forem, todo mês religiosamente vai lá e comprova o pagamento, senão você vai ser intimado para fazer essa complementação, ou seja, né, essa comprovação de que você pagou aquela parcela, e se não comprovar em 5 dias, multa de 100% do que você deveria ter pago. Não vale a pena fazer isso, tá bom? Sem contar que você está atrasando o seu processo. Por quê? Você só vai ter sentença quando essas custas estiverem corretinhas no processo, tá bom? Então vamos aprender como é que faz do jeito certo? Porque depois de eu te ensinar como você faz esse recolhimento parcelado do jeito certo, eu vou te mostrar como é que você analisa se vale a pena ou não pedir as custas parceladas no final do ano. Vamos comigo. Te falei que o primeiro erro muito comum é o advogado pegar e recolher o valor da parcela inteirinho lá em um único campo da greve, né? Não pode fazer isso, gente. Por quê? Como é que você precisa fazer?
Vamos supor que você está entrando com uma ação de despejo, tá? Aí você foi lá, você viu o modelinho na corregedoria da ação do despejo, você já fez o cálculo todo certinho, você viu como é que vai ser essa grege. Aí você tem que fazer o quê? Gera essa grege só para você ter direitinho lá quais são os campos, tá? Todos os campos dos atos dos escrivães, de todas as citações, intimações que você vai precisar no processo, né? Então, ou seja, os atos postais, do oficial de justiça, todos os percentuais legais, esse principalmente, porque se você não botar lá na grege, não preencher, ele não vai gerar automático para você, você vai ficar confuso do quanto você tem que recolher. A taxa judiciária, não esquece do campo diversos, todo mundo esquece do diversos, gente, e fica sendo intimado para complementar por causa de uma bobeira, não esquece disso. Aí, ou seja, você preencheu tudo lá na grege, gera essa grege como se você fosse pagar integralmente, tá? Na hora que você gera essa grege como se você fosse pagar integralmente, você tem lá todos os valores. Daphne, não tem problema de eu gerar uma grege e não pagar? Não, não tem problema. Você pode simplesmente só gerar a grege para você ter essa grege. Você pode até juntar essa grege no processo, se for o caso, para você ter ali como um gabarito, entendeu? Eu acho que pode ser uma dica bem interessante para você. E aí, o que você vai fazer? O juiz deferiu o parcelamento, suponhamos, em 6 vezes, tá? Você vai pegar cada campo daqueles e dividir por 6. E aí você vai recolher em todos os campos, todas as vezes que você for fazer o recolhimento da parcela. É simples assim, gente, não tem mistério, não tem segredo. Com isso, você vai fazer com que o processo ande redondinho, com que o processo entre naquele ciclo virtuoso que eu expliquei para vocês aqui agora mais cedo, tá? Você vai fazer com que você não seja intimado desnecessariamente para complementação, para correção. Isso é muito importante para o bom andamento processual, tá? Das suas ações. E aí, como é que funciona essa questão do final do ano? Daphne, o que é que tem a ver essa questão de eu pedir o parcelamento no final do ano? Por que isso vai influenciar em alguma coisa? Eu vou te explicar agora. É o seguinte, gente, as custas, elas têm uma atualização anual de valores, tá? E essa atualização, ela se dá pela UFIR. UFIR é Unidade Fiscal. Calma aí que eu abri aqui, gente, para não falar bobeira. Calma aí. É a unidade fiscal para o cálculo de impostos, tá? É a unidade fiscal de referência. É isso que significa UFIR, Unidade Fiscal de Referência. Todos os tributos, eles são atualizados por meio dessa unidade, dessa UFIR. Ela é estadual, UFIR-RJ. Para vocês terem uma ideia, agora em 2023, essa UFIR, ela equivale a R$ 4,3329, tá? E aí, o que acontece? Suponhamos que você tem aí R$ 1.000 de taxa judiciária para recolher, tá? Minha hipótese, só um exemplo para você entender. R$ 1.000. Eu vou pegar aqui uma calculadora para fazer com vocês, para vocês entenderem como é que funciona. Se eu for calcular em UFIR esses R$ 1.000 de taxa judiciária, vai ser o seguinte, ó, tá abrindo aqui para mim. Eu vou dividir esses R$ 1.000 pelo valor da UFIR, que é 4,3329. Eu tenho, então, que a minha taxa judiciária, ela é equivalente a R$ 230,79. R$ 230,79 UFIR, correto? Então, isso aqui é a minha unidade de referência para esses R$ 1.000 da minha taxa judiciária agora, em 2023. Só que suponhamos que você está entrando com uma ação
agora em novembro, tá? Você vai dar entrada em novembro nessa ação. O seu cliente você vê com o seu cliente que as custas vão ficar altas, que ele não tem condição naquele momento de pagar, tá? Aí ele chora com você, ai doutora, mas eu não tenho condição de pagar, eu sei que eu não vou conseguir gratuidade de justiça. Você já faz essa análise com ele, você vê que realmente vai ser difícil, que o juiz não vai deferir uma gratuidade de justiça. E aí você analisa com ele, poxa, vamos pensar então num parcelamento? Vamos pedir um parcelamento dessas custas? Beleza, foi uma solução. Só que vocês estão entrando em novembro. Aí você pede um parcelamento de 6 vezes para o juiz. A primeira parcela você vai ter que recolher provavelmente em novembro ainda, porque essa sua ação já vai para apreciação do juiz, ele vai dar o despacho inicial. Nesse despacho inicial, ele, se for o caso, ele vai deferir o seu parcelamento e aí ele vai te intimar já fazer o recolhimento da primeira parcela, correto? E aí daí 30 dias você já tem que fazer a segunda parcela. Então você vai ter que pagar a primeira parcela em novembro, a segunda em dezembro e as demais, as outras 4 no ano que vem. Aí, gente, isso significa o quê? Que você vai ter que atualizar as 4 parcelas do ano que vem, você vai ter que atualizar todas elas pelo valor da UFIR, fazendo esse tipo de conta que eu acabei de fazer aqui. Você vai pegar cada valor, vai transformar em UFIR e vai ver qual vai ser o novo valor da UFIR, tá? Então, vamos ter uma ideia? Eu vou até jogar aqui, falei para vocês que esse ano, 4,3329. Vocês querem ver quanto foi ano passado? Vamos lá, 2022. Quanto é que era? Vamos ver se eu acho aqui, gente. Não tá querendo abrir para mim. Tô querendo achar o valor da UFIR RJ de 2022. Tem lá no site do tribunal uma tabelinha com todos esses valores. Era 4,0915. Eu sei que você pode estar pensando, Daphne, mas de 4,09 para 4,33 não é muita diferença. Não é. Mas e se você tiver com umas custas aí muito altas? Eu dei um exemplo de R$1.000. Mas, e se você tiver com seu cliente custas de R$20.000 para recolher? Isso for um inventário, por exemplo, tá? Um inventário, gente, se for um inventário com muitos bens, pode ser que fique aí em 20, 30, 50 mil reais de custas. Não é pouca coisa não, é muita coisa, é muito caro, tá? E aí você vira e fala assim, não, vamos parcelar essas custas? E aí 50 mil, vamos fazer essa conta? Eu vou fazer conta de padaria aqui para vocês terem uma noção, ó. 50 mil reais em UFIR, quanto é que daria? Ó, dividido pelo UFIR, 4,3329, né? 11.539 UFIR,61, tá? É isso aqui. Se fosse no ano anterior, quer ver quanto daria? Vezes o 4,0915. R$47.214,33. De um ano para o outro, a diferença foi de R$3.000. Então, analisa aí com seu cliente se vai valer a pena pagar esse valor a mais, tá? Porque vocês vão estar ultrapassando o ano. Vocês vão estar jogando parcelas para o ano seguinte. Se o valor for pequenininho, essa diferença vai ser pequena, não vai impactar tanto. Por isso que eu conversei com vocês lá desde o início, que essa é uma decisão que não tem como falar, olha só, não vale a pena pedir parcelamento no final do ano. Depende, pode ser que valha.
Vai depender do valor que você tem que recolher de custas, de qual vai ser o valor de cada uma dessas parcelas, tá? Se for um valor muito alto, você precisa saber fazer esse cálculo que eu tô te mostrando aqui, para você passar isso com segurança, com confiança para o seu cliente e ele poder tomar essa decisão. E ele falar, não, olha só, realmente R$3.000 só porque eu tô passando para o ano que vem não vale a pena. Eu prefiro, então, eu vou me esforçar aqui, se for o caso lá do inventário, por exemplo, vamos juntar aqui os irmãos, vamos juntar todos os familiares, a gente paga tudo de uma vez. Enfim, você consegue dar esse poder de escolha para o seu cliente. Você passa essa segurança para ele. Você faz com que ele consiga decidir o que fazer com o dinheiro que é dele, né? E é um detalhe muito importante, isso pode ser o grande diferencial para a credibilidade que você tem, né? E para essa relação profissional de vocês realmente se concretizar, né? Ficar mais forte e de repente vai ser algo que vai fazer com que ele se torne seu cliente fiel e te traga muitos outros clientes. Tá? Então pensa nisso com carinho, porque é muito importante que você tenha essa informação. Então, fechou, gente? Vamos fazer uma recapitulação aqui de como é que funciona o parcelamento de custas? Vamos lá, não quero mais saber de ninguém recolhendo a parcela inteira numa conta só. Parou, não pode, tá? Também não quero mais saber de ninguém recolhendo só uma parcela e parando de pagar o resto. Não pode, você pode estar sendo aí intimado para fazer esse pagamento sob pena de multa de 100%, tá? Em 5 dias. Por quê? Isso é o que está previsto lá no artigo 33A da Lei 3350 de 99, tá bom? Além disso, você vai estar atrasando muito seu processo. Não faça isso. Seu processo só está apto para sentença no momento em que você tiver com essas custas integralmente recolhidas, tá bom? Então, não quero mais saber de você fazendo essa bobaginha aqui. Não pode, tá? O que então você vai fazer corretamente? Você vai criar um espelho de grade com todas as custas integrais. Vai lá, gera essa grade com as custas direitinho, como você teria que pagar se você fosse fazer um único pagamento integral, para você poder saber exatamente quais são os valores de cada campo. Com essa informação em mãos, aí sim, você divide cada um daqueles campos pelo número de parcelas que o juiz deferiu para você, e aí você recolhe. A cada 30 dias você vai lá, faz o recolhimento, tá? E coloca no processo. Ok? Perfeito? E atenção! Se a sua parcela está virando de um ano para o outro, você precisa fazer a correção pelo FIR. E a dica especial é a seguinte: não espera o cartório te intimar para fazer essa correção, tá, gente? Não espera, se adianta. Você está vendo aí, você tá com parcelamento que já vai passar para janeiro, fevereiro. A hora que você chegar em janeiro, já pega lá o valor da UFIR, faz a continha, faz a atualização e já recolhe corretamente, tá? Só com isso você vai estar ganhando o quê? Mais ou menos 3 meses de processo, tá? É 3 meses de processo que pode estar chegando sua sentença antes, que pode estar chegando seus honorários para você antes. Isso é muito importante, né? Então, eu não quero mais saber de vocês errando essa parte e eu quero que vocês comentem aqui comigo se o que eu contei para vocês aqui, se vocês faziam. Se vocês faziam isso de recolher tudo num campo só e de recolher 1 ou 2 parcelas e depois parar de comprovar nos autos. Queria muito saber se vocês faziam esse tipo de coisa achando que estava certo. Porque a questão é essa, gente. Eu sei que toda essa questão de custas, ela é complexa. São muitas normas, muitos regramentos. E é impossível, às vezes, para o advogado acompanhar tanta coisa. Porque vocês já têm que acompanhar muita questão de direito, né? Vocês já têm que ter
poxa, já tem a formação, aí tem que se especializar, aí tem que estar estudando, tem que estar super atualizado com relação à jurisprudência, enfim, né, a toda a doutrina aplicável a cada caso, não sei o quê. Eu sei, gente, o advogado estuda a beça, né? É muita coisa mesmo para ficar se atualizando. E aí as custas é mais uma questão. E que pode ser que até hoje você esteja vendo como um detalhe, mas que não é um mero detalhe, tá? É algo que pode fazer muita diferença aí nos seus processos, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na próxima terça, todas as terças, a gente tem live Mão na Massa, tá? Em que eu boto uma enquete para vocês com 3 tipos de grade, para que vocês possam escolher qual grade a gente vai fazer aqui, para eu te mostrar todos os itens, todos os valores, tá bom? E na próxima quinta também teremos novamente nossa live de quinta com conteúdo de primeira, que eu tô esquematizando um convidado muito especial pra gente, tá bom? Vamos ver se vai dar tudo certo e aí a gente se vê na semana que vem. E não percam, diariamente eu tô aqui com conteúdo para vocês sobre custas, te mostrando o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento de custas. Te vejo por aqui, tá bom? Tchau, tchau, uma ótima noite para todos vocês.